ao 21. Essa carta aqui fala sobre a nossa liberdade em Cristo. Algo que é tão essencial para a gente, algo que nos dá tanta alegria, tanto contentamento em Cristo, a nossa liberdade, e a gente continua nessa exposição. No domingo passado, o Jontas veio expôs aqui aquela situação de Paulo e Pedro, né? Paulo recebeu ali na sua região, na Antioquia, a visita de Pedro, que assim que chegou, enquanto ele não estava com os judeus, ele agia no meio dos gentios, daqueles que foram convertidos, né, ao cristianismo ali, agia como gentio. Ele não exigia as regras do judaísmo para aquele povo, comia com eles, dividia esse tempo. Só que aí, quando foi chegando o pessoal, né, os judeus, o pessoal mais antigo ali na fé, Pedro começou a agir diferente. Começou a agir com hipocrisia, se afastando dos gentios. Deixou de comer com eles, cear com eles, né? E isso incomodou Paulo. Por quê? Porque Pedro estava fazendo uma diferenciação entre dois tipos de crente, dois tipos de cristão ali. Pedro estava agindo como se o judeu fosse um cristão superior, que não poderia mais se juntar com os gentios, porque ele temia, né, a opinião, a impressão que causaria nos outros judeus. E Paulo foi enfático. É interessante que Paulo tratou com Pedro de forma pública. Falou ali na frente de todo mundo. Por quê? Porque o pecado de Pedro, a falha de Pedro foi pública. Ele agiu na frente de todo mundo e Paulo viu a necessidade de repreendê-lo na frente de todo mundo. E aqui a gente tem uma continuação desse trecho, onde Paulo explica por que Pedro estava errado. Por que a atitude de Pedro, a hipocrisia de Pedro estava errada. A gente vai ver nessa noite a questão da justificação somente pela fé. Isso, irmãos, é de uma importância para a nossa fé enorme. Esse é o ponto que nos diferencia de algumas seitas, de outras religiões que tentam inculcar mais alguma coisa, tentam colocar mais algum detalhe ali. A diferença da nossa fé bíblica, baseada na Bíblia aqui, é essa: justificação somente pela fé. O centro do Evangelho da Graça é a justificação pela fé. O cerne da mensagem de Cristo, da salvação em Cristo, é essa: justificação pela fé. Isso que a gente vai ver nessa noite aqui, com a graça de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, bondoso Pai, iniciamos esse tempo, Pai, a exposição da Tua Palavra, meu Senhor. Te peço sabedoria que venha do alto, meu Pai, que o Senhor me capacite para esse tempo, que a Sua mensagem seja exposta de forma clara, meu Pai. Abra nosso entendimento, abra nosso coração para receber a Tua mensagem aqui, Pai. E entender a importância disso, e não só entender, Pai, mas praticarmos a Tua verdade. Que possamos defender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem exposto na Tua revelação, e que possamos agir, Pai, de forma que Te agrade. Esse é o nosso desejo para essa noite, em nome de Cristo. Amém. O texto dessa noite, Gálatas, capítulo 2, versículo 15 ao 21. Vamos lá? Gálatas, capítulo 2, versículo 15 até o 21. Eu vou ler, de novo, para acompanhar aqui. Diz esse texto: Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo e destruir, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente percebe aqui nesse texto que fala muito dessa questão da justificação pela fé. E isso é importante da gente entender. Antes de a gente aprofundar nesse texto,
nesses versículos aqui, eu gostaria de deixar bem claro o que é essa justificação. É necessário que nós todos temos a mesma base para poder entender de forma mais clara esse texto. E o que é justificação? O que é isso? Ser justificado. Podemos defini-la da seguinte maneira: justificação é o ato legal, ligado às leis, à legislação. É o ato legal, instantâneo de Deus, pelo qual Ele, em primeiro lugar, considera nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo pertencente a nós. E, em segundo lugar, nos declara justos diante dele. O que isso quer dizer? Não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo das pessoas me perguntarem assim: fulano matou, roubou, cheirou cocaína, se converteu e agora está tudo bem, né? E aí, todos os pecados que ele já cometeu? Ou até mesmo pessoas que dizem: não, mas eu sou bom, nunca roubei, nunca matei, né? Não estou precisando dessa salvação aí. As pessoas têm um entendimento errado de como é tratado o pecado diante de Deus, daqueles que são salvos. E isso é importante a gente entender aqui, ó. Justificação é o perdão que Deus concede aos nossos pecados. Exclusivamente isso. Se a lei veio para condenar, era justo que aqueles que cometeram pecado fossem condenados, fossem punidos, certo? É uma questão de lógica simples. Existe uma lei, você não seguiu a lei, você está condenado de acordo com a lei. Deus sendo justo, era necessário que os pecadores fossem condenados. Porém, através da fé em Jesus Cristo, somente da fé em Jesus Cristo, esses pecados são perdoados, pois eles são justificados, eles são perdoados através da fé. A justificação, como termo legal, assim como no tribunal, tudo aquilo que envolve lei e direito, fica totalmente evidente quando contrastada com a condenação. Paulo diz em Romanos 8, 33 e 34: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Perceba a oposição de condenação e justificação. Quem vai condenar aquele que é convertido em Cristo? Por quê? Porque Deus absolve ele dessa condenação. Quando a gente percebe esse contraste, fica muito fácil de entender que justificação é exatamente o oposto de condenação. A justificação, o seu processo é melhor explorado em Romanos. Lá no capítulo 3 de Romanos, os irmãos podem me acompanhar, que é um trecho interessante, um pouco longo. Romanos capítulo 3, a partir do capítulo 21. Abra suas Bíblias, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Eu vou ler e expor alguns detalhes aqui para a gente poder entender melhor tudo isso. O texto diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos: agora nós temos um perdão dos nossos pecados que está desligado da observância das leis, que não tem mais a ver com a prática que os judeus tanto acreditavam que tinha. E Paulo ainda diz mais: isso já era testemunhado lá no Antigo Testamento, não é nada de novo, já era entendido dessa forma. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Não há distinção, ou seja, essa justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação é um ato de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso nos dá uma clareza maior desse assunto e nos faz entender algumas questões.
A declaração legal da justificação em si não muda a nossa natureza interior. Eu não fico mais santo porque eu fui declarado justo diante de Deus. Não é isso que a justificação faz. O que a justificação faz é tira a condenação. O pecado, a desobediência, nos condena ao inferno. O que a justificação pela fé faz é tira a condenação. O processo de santificação é uma outra etapa, digamos assim. É um processo contínuo. Eu sou santificado no momento da minha conversão até o momento que Cristo me levar. A justificação declara que estamos livres da condenação dos pecados passados, presentes e futuros. Isso também é interessante. Ela nos dá um alívio, nos dá uma tranquilidade diante de Deus, nos faz reconciliados com Deus. Aqueles pecados que eu cometi na ignorância, antes de conhecer a Cristo, são perdoados. Aqueles que eu cometo hoje, porque continuo pecador, já que a justificação não me transforma, são perdoados. E aqueles que eu ainda cometerei, porque continuarei pecador enquanto nesse corpo, são perdoados. Se a justificação não nos mudasse internamente, como alguns creem em outras religiões, e nos declarasse justos com base na bondade que realmente tivéssemos, então nós teríamos dois problemas. Vejam só, se a justificação funcionasse da seguinte forma: você aceitou a Cristo, então agora, Jorge, você está um pouco melhor, e por causa disso você vai melhorando. E por causa da sua melhora, da sua capacidade de crer, você vai cometer menos pecados. Teríamos alguns problemas, dois pelo menos. Nós nunca poderíamos ser considerados perfeitamente justos, pois continuaríamos pecando. Diante de Deus, nós seríamos a mesma coisa, porque estaríamos ainda cometendo pecado, já que Deus não perdoou os pecados que já cometemos, que estamos cometendo, os que cometeremos. Então não teríamos essa certeza, essa reconciliação com Deus. E temos ainda um outro problema: não haveria perdão dos pecados passados. Aqueles pecados que você cometeu antes de cometer nunca seriam perdoados, porque você não estava pronto naquele momento. Só seria perdoado daqui para frente. E aí, o que acontece com a condenação dos pecados anteriores? Continuaria condenado ao inferno. Consequência seria o inferno. Então a gente precisa distanciar esse entendimento. Precisamos entender: a justificação somente pela fé e perdoa nossos pecados passados, presentes e futuros. Isso nos traz algumas implicações, esse entendimento. Nós então temos esperança que a vida eterna é oferecida gratuitamente e pode ser obtida por todos. Algumas pessoas dizem assim: eu não estou preparado ainda para esse momento. Não existe não existe um ponto que você seja preparado para isso, porque quem vai fazer essa obra é Cristo, é Deus. Isso faz também com que a gente quebre algum bloqueio de algumas pessoas que dizem assim: eu já fiz tanta coisa nessa vida que Deus nunca vai me aceitar. Por que esses pecados vão ser perdoados? Isso também quebra essa crença, isso derruba essa dificuldade que alguns têm. Temos ainda algumas outras implicações, como por exemplo, a ideia que alguns têm que Deus fica nos punindo pelos nossos pecados. Um erro que eu vejo muita gente cometendo: o cara capota o carro, ele diz: isso foi consequência do pecado, foi consequência daquele dia que você falou um negócio que não devia. Onde é que você encontra esse entendimento na Bíblia? Que Deus está te punindo por conta de um pecado. Se Deus está te punindo por conta dos pecados que você está cometendo, Ele não te perdoou. Ele é como aquele amigo, que finge que perdoou, mas está todo dia te lembrando, todo dia te castigando. Aquele amigo que você esqueceu de devolver o livro, ele diz: não, tudo bem, está perdoado, só nunca mais te empresta o livro. Vai te punir o resto da vida. Que tipo de perdão é esse? Que tipo de perdão seria de Deus? Você continua te punindo constantemente por conta do pecado. Eu vejo muito acontecer esse tipo de interpretação. Isso na sua vida é consequência do pecado. Você está doente, consequência do pecado. Como assim? Se você capotou porque estava alcoolizado, aí é consequência do pecado. Porque dirigir alcoolizado é crime, logo é um pecado, é uma consequência direta.
Aí tudo bem, consequência direta do pecado, né? Se eu me expus a uma condição de risco para a minha saúde e fiquei doente, aí tudo bem, faz sentido. Agora, coisas indiretas, nós sofremos consequência dos nossos pecados, isso sim. Por exemplo, aquele que roubava e se converteu, vai continuar preso, porque a prisão é uma consequência do pecado dele. Ele vai ser absolvido diante de Deus, porém vai continuar com as consequências dos seus atos, né? Tendo esse entendimento do que é essa justificação e por que é importante para a nossa fé, a gente começa a ter mais luz sobre o texto que a gente está analisando nessa noite. Era um entendimento presente na vida de Paulo, de Pedro, de João, né, de Barnabé, de todos aqueles que estavam nesse tempo, que eles eram justificados pela fé, somente pela fé. Isso quer dizer que circuncisão, e eu tenho dificuldade nessa palavra, que a dieta que eles insistiam em cumprir não acrescentava em nada a justificação deles diante de Deus, não fazia deles menos pecadores diante de Deus. Se essa era uma verdade para Paulo e para Pedro, era também para os gentios. Se Pedro não tinha mais a necessidade de observar cada detalhe da lei para ser perdoado diante de Deus, para ser dito justo diante de Deus, por que ele estava cobrando isso dos gentios? Por que ele estava cobrando que os gentios tivessem um hábito alimentar igual dele? Aí nós entramos no texto de hoje. Nós veremos esta noite duas verdades de Paulo que evidenciam a justificação pela fé. E a primeira verdade de Paulo é que a justificação só é possível, e é unicamente possível, pela fé. Diz aqui no versículo 15 de Gálatas 2: nós, judeus de nascimento, e não gentios, pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Está lembrando a Pedro: Pedro, você, assim como eu, é um judeu. Você, Pedro, tem um entendimento da lei. Você, assim como eu, viveu numa cultura dos judeus que era instruído. A gente estudou a palavra de Deus. A gente sabe o que a palavra de Deus diz. E a gente sabe, inclusive, que toda essa observação da lei, que todo esse cuidado com a lei, não contribui nada para a justificação. Você está lembrado disso, Pedro? É interessante a gente perceber que o que Paulo está fazendo é relembrando Pedro. Ele não está ensinando a Pedro que a justificação é somente pela fé. Porque o próprio Pedro, no capítulo 15 de Atos, confessou isso. Ele mesmo disse, ele mesmo tinha esse entendimento. Os judeus tinham então esse acesso à lei. Eles eram diferentes dos gentios por essa questão. O gentio não tinha acesso, não tinha contato com a palavra de Deus. Eles viviam nas trevas. Por isso até que Paulo diz aqui: não somos como os gentios pecadores. Não é nenhuma análise moral dos gentios, não é nem dizer que os gentios são piores, né, são desprezíveis. É que o judeu tinha acesso à lei, ele sabia o que era certo e o que era errado, ele sabia que a justificação era somente pela fé. Os gentios não. E Paulo continua: nós que sabemos que a justificação não é pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Paulo está aqui dizendo: ó Pedro, a gente que sempre teve acesso à lei, que sabe disso, os gentios nunca tiveram. Porém, a salvação dos gentios é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso acontece com o judeu que sabe de tudo, que tem acesso à lei, que entende os profetas. O judeu também é salvo da mesma forma que os gentios. Alguns judeus tinham problema com isso. Por quê? Era como se eles tivessem que se rebaixar a nível dos gentios. É mais ou menos como aquele crente, né, antigo, tem 15 anos de igreja e se porta como se fosse o dono da verdade. Porque ele tem 15 anos na igreja, você chegou agora, se converteu agora e está querendo saber mais do que ele. Porque muitas vezes acontece, pelo orgulho desse cristão mais velho. Ele não aceita ser ensinado pelo mais novo, ele não aceita ser repreendido na palavra pelo mais novo, né? É mais ou menos como os judeus.
Deus está dizendo, chegou agora, né, no time de Cristo, e já está querendo ditar regra dos gentios? Não, quem vai dizer quais são as regras são a gente, somos nós. Somos quem estudou a Bíblia há mais de 400 anos, estudou o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo, Pedro, se a gente que sabe isso é inútil, a gente está no mesmo nível dos gentios, por que você está exigindo dos gentios um padrão de vida, um estilo de vida que não se aplica nem mesmo a nós? Por que você está fazendo isso, Pedro? É interessante a gente notar que esse entendimento que a guarda dos mandamentos não salva vem desde o Antigo Testamento. A gente vê até mesmo na igreja hoje a ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obedecer os 10 mandamentos, por obedecer às leis, e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Está errado. Esse não é o entendimento nem mesmo no Antigo Testamento. Sempre a salvação foi através da graça. A gente vê isso desde Abraão. Quando é dito que Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Não foi porque ele obedeceu nenhuma lei. Até porque, quando Abraão estava ali caminhando pela terra, não existia os 10 mandamentos. Não existia a lei. Como é que ele seria salvo por obedecer a lei que não existia a lei? Foi dada só 400 anos depois. A gente observa o mesmo caso com Davi. Ele ressalta constantemente que a salvação é através da graça de Deus. Ele é muito grato por isso. É interessante a gente notar isso por quê? Porque a gente comete esse erro muito. E a gente traz de forma inconsciente essa ideia de que a salvação, o cuidado com as leis contribui para meu relacionamento com Deus. O cuidado com as leis me torna mais santo, mais digno diante de Deus. E isso não é uma verdade, nem mesmo no Antigo Testamento. Não estou dizendo que esqueçam a lei e não tem nada a ver com nada. Estou dizendo que isso não contribui para a sua justificação diante de Deus. No versículo 17 diz assim: se porém procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então o ministro do pecado? De modo algum. O que Paulo está dizendo aqui, siga esse raciocínio, é muito interessante. Paulo está dizendo, até você, Pedro, assim como eu, precisa entender que a salvação é através da fé, justificação através da fé em Jesus Cristo. Se fazendo isso, Pedro passou por isso. Pedro entendeu e passou pela necessidade de ser justificado pela fé. Se fazendo isso, Pedro está se sentindo pecador, Pedro está se achando rebaixado, Pedro está dizendo o seguinte: rapaz, tem alguma coisa errada nesse negócio de não observar as leis. Estou achando que está errado. Se Pedro está achando que nisso existe um pecado, ele está fazendo de Jesus Cristo um mestre de pecados. Por quê? Porque a justificação pela fé é o ensino do próprio Jesus. Jesus disse: as obras não contribuem nada, é necessária a justificação pela fé. Se Pedro está achando suspeito, está desconfiando disso, ele está automaticamente transformando Cristo em um mentiroso, ou transformando Cristo em um ministro do pecado. E obviamente Pedro nunca teve a intenção de fazer isso. Eu acho fantástico esse argumento de Paulo, porque ele coloca em xeque a lógica dos judeus. Você se converteu a Cristo, não é? Você se converteu porque você entendeu que Cristo disse que a salvação é somente pela fé, não é? Sim, entendi. E por que agora você está querendo salvação através de obras? Por que você está dando esse valor às obras? Derrubou Pedro. Eu queria estar lá para ver a reação de Pedro e gritar: esse aí, Paulo! Mandou bem! Bom argumento. E Paulo conclui: de modo algum, é certo que não, que Cristo não pode ser ministro do pecado. Questionar a justificação pela fé era questionar o próprio Cristo. E isso é válido ainda hoje. Esse ensinamento é de Cristo. Se reconstrua, no versículo 18, se reconstrua o que destruir, prova que sou transgressor. Paulo está dizendo aqui, que o verdadeiro transgressor não é Cristo. Não foi Cristo que modificou isso, mas é aquele que, assim como Pedro, cria novamente uma distinção que já foi de fato destruída. Pedro fazia exatamente isso, fugindo da comunhão dos gentios, como se os crentes judeus fossem uma raça superior. Cristo tinha eliminado essa distinção.
Cristo tinha feito com que a nova raça, o novo povo, aqueles cometidos em Cristo, fosse um só: judeu, gentil, pagão, grego, romano, brasileiro. Não tinha mais nenhuma distinção entre eles. E o que Pedro estava tentando fazer era criar novamente a distinção. Uma distinção por costumes. A gente faz isso hoje em dia. A gente cria uma distinção no nosso próprio meio por costumes. É muito interessante a gente olhar para o passado para não cometer os mesmos erros. É interessante que toda essa carta aos Gálatas trata de um problema que existe até hoje, que é a distorção da palavra de Deus dentro da própria igreja. A gente sempre fica muito alerta do erro lá fora, do erro dos outros, da influência da outra religião, da influência do espiritismo, do candomblé, né? Até mesmo dos católicos também mais próximos. Mas a gente não cuida da influência daqueles que entendem de forma errada ou, pior ainda, deturpam a palavra de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes você pode estar fazendo isso, não por maldade, mas por falta de conhecimento. Está perpetuando o erro dentro da igreja por falta de conhecimento, por tradição. Acho pouco provável que Pedro tinha a intenção de criar, né, esse clima de inimizade. Pedro, sendo quem era, ele tinha esse entendimento de Cristo e essa necessidade de unir. Porém, por uma ingenuidade, por ser um pecador que era, a atitude dele criou uma distinção dentro da igreja. Estava destruindo a unidade que Cristo exige. Estava destruindo aquilo que Cristo tinha feito. O próprio Pedro. Só isso aqui. A gente insiste em olhar para esses textos e imaginar que os judaizantes daqui eram falsos mestres com a intenção de destruir tudo. Eu creio que eles estavam até bem intencionados, né, tentando preservar o judaísmo. Porém, o judaísmo não é de Cristo. Porém, a fé que eles tinham, o padrão de vida que eles tinham, não era o de Cristo. Eles estavam atrapalhando. Nós vemos então que essa primeira verdade. A justificação só é possível pela fé. E é interessante como a falta de entendimento disso afeta a sua fé, afeta a sua religião. Porque assim como Pedro por algum momento esqueceu dessa verdade e afetou a relação dele, pode acontecer contigo. E nós vamos ver agora a segunda verdade. A justificação une o cristão a Cristo. Versículo 19 até o 21. Paulo continua aqui. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso daria até uma música, né? Já fizeram. Muito boa essa frase. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela fé, pela lei, Cristo morreu inutilmente. Uma questão que acontece muito. Paulo vai lá, expõe todo o plano da salvação, explica que a justificação é somente pela fé, que não é a observação da lei, que não é o cuidado da lei que salva. E o que é que acontece? Todo mundo chega à conclusão: ah, Paulo, mas então ninguém vai mais obedecer a lei. Vai todo mundo viver de qualquer forma. Porque se o cuidado dos 10 mandamentos não interfere mais nada, por que alguém vai obedecer? É uma conclusão que até mesmo a gente chega. Se, Paulo, você está dizendo aqui que, ó, independente do que você tiver feito, independente do que você está fazendo, Deus vai te perdoar, porque é baseado na sua fé, e está tudo bem, o que é que vai acontecer, Paulo, com o cristianismo dessa forma? E Paulo diz aqui. É interessante que Paulo sempre escreve dessa forma, como se ele estivesse pensando num contra-argumento. Ele expôs, ele já imagina, vamos argumentar isso. E ele já dá uma resposta. Paulo diz: pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei criou aqui uma consciência do pecado que o preparou para aceitar a Cristo. Paulo vivia de acordo com a lei. Ele observava, ele tinha cuidado com isso. E o que é que aconteceu? Não sei se você já tentou não pecar. Vou passar um mês, pecado nenhum. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai pecar. Infelizmente,
somos pecadores. E muito possivelmente Paulo chegou à conclusão que eu não consegui ser salvo por meio da lei, porque eu não consegui observar toda a lei. E agora? Os judeus também devem ter chegado à mesma conclusão. E aí, um estralo. A lei não serve para salvar, sabe por quê? Porque não serve para condenar, só. A lei serve para dizer o que você pode e o que você não pode. E, principalmente, porque você está indo para o inferno. Mais cedo, com os jovens ali, um jovem que eu não vou lembrar o nome, enquanto era disciplinado, ele disse que o pai dele falava para ele: ó, você está sendo disciplinado porque você fez isso é errado. Imagine se você está lá brincando, jogando seu videogame, seu pai chega e te bate sem uma explicação. É ruim, né? Imagine se você morre, chega lá, ó, você está destinado para o inferno. Mas por quê? Ah, não te contei. É isso que a lei faz. A lei está te explicando por que você vai para o inferno. E é isso que Paulo entendeu. A lei serve para condenar. E ela condenou. Só sabemos que somos pecadores por causa da lei. Esse é o propósito dela. Tudo que tinha feito a lei era demonstrar sua própria impotência. Depois dessa experiência, Paulo tinha abandonado bruscamente o caminho da lei e se lançou pecador como era na misericórdia de Deus. Paulo chegou num ponto que todo cristão que se arrependeu chega. Sem Deus eu não consigo fazer nada. Eu, com minha força, não consigo me salvar. Eu não consigo ter esse relacionamento com Deus. E é isso que a lei faz. E é isso que a lei fez com Paulo. Paulo, você tentou? Você fez de tudo que você pôde? Você percebeu que não consegue ser salvo? Agora você precisa de Deus. Agora você entende por que você precisa de Deus. Porque você é incapaz. Porque você não consegue. E Paulo diz aqui no versículo 20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que conclusão maravilhosa. O ponto que Paulo chegou: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O velho homem, aquele homem que vivia pela fé, que era incapaz de viver que vivia pela lei e era incapaz de viver pela fé, aquele homem morreu. Ele morreu crucificado com Cristo. Ele morreu lá com Cristo. Hoje vive um novo homem que vive pela fé. É interessante como a gente vê muito essa imagem na Bíblia. A necessidade de morrer o velho homem. A gente fala sobre renascimento, a gente fala sobre vida nova em Cristo, né? A gente fala sobre nascer de novo. Para tudo isso acontecer, preciso ter morrido antes. Não é isso? Para ter uma vida nova, eu preciso me desfazer da vida anterior. E é isso que Paulo está dizendo. O velho homem morreu, nasceu um novo homem em Cristo. A intenção de ofender a lei era do velho homem. Aquele coração perverso que odiava a Deus era o velho homem. O homem que existe agora, que vive em Cristo, é um novo homem que ama, adora e exalta Cristo, que evita ofender o nome de Cristo por amor. Não é porque ele está com ele no inferno, não. Essa é a compreensão que a gente tem que ter. Quando você age ou deixa de agir por medo do inferno, se você é convertido, irmão, já te alerta aqui, pode ficar tranquilo. Se você foi justificado pela fé, está livre do inferno. Se a sua motivação, infelizmente, é só medo de ir para o inferno, pode ficar tranquilo. Agora, qual deve ser a sua motivação? Não ofender o nome de Deus. Sua motivação deve ser o amor que você tem por Cristo, pelo que Cristo fez. O fato de você não ir para o inferno agora é porque Cristo fez isso por você. Cristo foi crucificado por você. E é isso que deve nos constranger. É isso que deve nos envergonhar. É por isso que você, que tem o Espírito Santo, evita pecar, mesmo quando não está em público, mesmo quando ninguém está vendo. Porque quando você fizer isso, você vai entristecer, é o Espírito Santo, é a Cristo. Vocês entendem isso? Paulo está dizendo essa união com Cristo de uma forma que não existe separação. Não é próximo com Cristo. É unido. É em Cristo.
Uma vez um pastor me desenhou isso de uma forma muito interessante. Ele desenhou assim, Cristo, um desenho que representava Cristo, e um desenho do lado que me representava. Aí ele disse assim, se fosse você com Cristo, você estaria do lado de Cristo, assim. Aí ele me desenhou dentro de Cristo. Agora você em Cristo é dentro, não é próximo, não é ali bem pertinho, é unido, é a mesma coisa. Isso eu acho muito interessante. Essa união com Cristo faz com que onde você vai, você leva Cristo. E eu te pergunto essa noite, onde é que você está levando a Cristo, meu irmão? Em qual é o ambiente que você está levando a Cristo? Imagina que quando você sai à noite para se divertir, você está levando Cristo junto. E aí, está levando Cristo para onde? Quando você está em sua casa sozinho, né, fazendo Deus sabe lá o quê? Você está fazendo junto com Cristo. E é o que você está fazendo? Essa união não pode ser desligada e ligada de vez em quando. Não acontece quando você vem na igreja. Não acontece na escola bíblica. É constantemente. O que você tem feito com essa união? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vive no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Não confiar em Cristo desse modo seria aniquilar, seria pôr de lado a graça de Deus. Se a justificação podia ser obtida pela lei, a morte de Cristo seria inexplicável, teria sido um gesto inútil, teria sido só crueldade. Se você pudesse ser liberto das consequências do seu pecado, só pelas suas ações, e Cristo ser crucificado, Cristo ter sofrido, derramado tanto sangue, ao ponto de gemer, sendo que tinha outra alternativa, concorda comigo que seria muita crueldade, porém a única alternativa diante de Deus é o sacrifício de Cristo. Isso nos traz algumas reflexões da importância da seriedade. Quando você diz, eu aceitei a Cristo, isso modificou a sua vida. Você tem noção do que isso representa, da seriedade que é isso? Que isso não é necessariamente só sobre você ser feliz, né? Você ter contentamento, sobre você ter os seus prazeres saciados, que isso é algo muito maior. Devemos viver em Cristo pelo Espírito, para a glória de Deus, por gratidão à salvação. Menos de mim mesmo, do velho homem, e mais de Cristo. Que Cristo realmente vive em mim. A ideia de que eu tenho a Cristo como o gênio da lâmpada, a ideia de que o fato de eu ter sido salvo por Cristo me faz alguém melhor, mais poderoso, alguém mais cheio do Espírito, deve te humilhar. É interessante que a salvação pela fé, somente pela fé, traz consigo uma implicação muito importante sobre o ser humano. Algumas pessoas pensam assim, poxa, um negócio tão valioso como a vida eterna, e o meio de acessar isso é somente pela fé, não é através de nenhum sacrifício. Eu não tenho que dar 100 chibatadas no meu próprio corpo, eu não tenho que fazer uma semana de jejum, nada, nenhum sacrifício, é somente pela fé. Parece fácil, porém não é. O mais difícil do ser humano é largar o egoísmo e o orgulho que ele tem. E a salvação somente pela fé faz com que você precise reconhecer que você é incapaz, que você é frágil, que você é pecador e que você não pode fazer nada para resolver isso. Só Deus pode fazer. Se eu pudesse ser salvo pelas minhas obras, eu iria me gloriar, porque eu sou melhor do que todo mundo, eu consegui me salvar. Isso iria incentivar o meu orgulho. Porém, quando é necessário que a lei me diga, você é terrível, você é perverso, você é um pecador, e eu sabendo disso, sabendo que estou destinado ao inferno, não posso fazer nada, só posso lamentar, e aí Cristo vem e fala, aquele que crê em mim é salvo. E a única forma de eu alcançar a salvação é através da fé. Eu preciso me humilhar,
me humilhar não. Eu preciso ser humilhado diante da minha insignificância perante Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus salva. O homem deve só agradecer a Deus por isso. O cristão não vive mais para si mesmo e seus prazeres. Ele vive para Cristo. A vida que ele hoje tem é de Cristo. Como você se sente quando fala com Cristo? Nós continuamos pecadores. Nós continuamos pecando. E como você se sente sabendo que ele é um pecador? A união ainda continua. Você ainda está unido com Cristo. Graças a Deus você foi perdoado. Nós vimos aqui essa noite que a justificação, somente pela fé, nos dá uma paz com Deus. Nos liga novamente a Deus. Nos dá essa oportunidade de ter acesso a Deus. Até então éramos separados, excluídos da presença de Deus. E através da obra de Deus, nós temos essa paz de volta. E a união com Cristo nos dá um compromisso diário com Deus. Essa união que é causada pela justificação através da fé, nos dá uma certeza. Nós temos um compromisso diante de Deus e com o nome de Deus. Porque a gente carrega Cristo. A gente carrega o nome de Cristo. A gente representa Cristo. Você é um pequeno Cristo. E o que você está fazendo com a sua responsabilidade? Eu queria deixar essa noite aqui essa reflexão. Como você tem entendido essa doutrina da justificação pela fé? Como isso tem impactado a sua vida? Qual o valor que você tem dado para a sua salvação? Qual o valor que você tem dado para a sua união com Cristo? Você reflete nisso? Se não reflete, então, que faça? Vamos orar, irmãos? Senhor, meu Deus, bondoso Pai, como é maravilhoso a Tua graça, Senhor. Como é maravilhoso a certeza que somos salvos, não por nenhuma obra nossa, não por nada que possamos acrescentar, Senhor, aquilo que o Senhor fez, mas unicamente porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos escolheu, nos elegeu desde a criação do mundo para sermos salvos, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Nós te agradecemos pela sua obra, Pai. Senhor, incomode nossos corações, incomode as nossas mentes, para que tenhamos sempre vivo a necessidade, Pai, de louvar e engrandecer o seu nome. Que saibamos, Pai, diminuir a nós mesmos, que saibamos nos humilhar, Pai, não dando margem para os nossos desejos de pecado, não dando margem para os nossos desejos de prazeres carnais, mas sim, Senhor, vivendo de forma que te agrada, vivendo de forma que exalte o seu nome, Pai. Deus, nos dê também tranquilidade diante de Ti, do perdão dos nossos pecados, meu Pai, que possamos viver de forma unicamente a Te louvar e Te glorificar por isso, Senhor. Que não tenhamos uma vida de peso por tudo aquilo que o passado guarda, por toda a nossa fraqueza, Senhor, mas colocamos as fraquezas diante de Ti, confiando que o Senhor é poderoso para nos capacitar, Pai, para vivermos de forma que Te agrada. É isso que te peço nessa noite, em nome de Cristo. Amém.